vamos contextualizar o que, que a gente está. Espera aí. Vamos contextualizar então o que, que a gente vai lidar aqui, né, nessa disciplina. Né? Quando a gente pensa em ótica, a primeira coisa que a gente pensa é na luz em si, né? Então é o estudo da luz, né? Mas de onde que veio essa curiosidade de estudar a luz, né? Se a gente for pensar nos nossos sentidos, né? Olfato, paladar, visão, audição, tal. A visão é o principal forma que nós absorvemos, né, o que está à nossa volta. Né? A visão é o nosso principal sentido. Né? E outros animais são outros sentidos. Nós, no nosso caso, é a luz, né? É a visão. Então, desde a antiguidade, vem conceitos, né? Vem a ideia de tentar ver o do que a gente está lidando aí, né? O que esse nosso sentido, né? Está lidando? O que é isso? O que é a visão, né? Então, existe ainda alguns conceitos, né? Que eles vão mudando, né? O primeiro que aparece por Pitágoras, né? O Pitágoras, do teorema de Pitágoras, das notas musicais, né? Da escala musical, é, ele, ele entende que tem alguma coisa que sai dos olhos, bate no objeto e volta nos olhos para a gente conseguir observar. Então veja que Pitágoras já tem essa ideia de propagação. Então tem algo que, mesmo que a gente saiba atualmente que não tem nada que emite dos olhos, dos nossos olhos para ver, mas ele já tem essa ideia de que há algo se propagando, né? E, e aí é interessante que já Euclides já mostra a lei da reflexão, né? Em espelhos, e, e a ideia de que essa coisa que se propaga, ela viaja de forma retilínea, de alguma maneira, né? O que tem a mínima ideia, mas eu sei que ela se propaga de forma retilínea. Mas aí veja que já na antiguidade já há o conceito de se há uma partícula se propagando, ou como, por exemplo, um fluido, né? A água, o ar, alguma coisa assim, ou se é só uma onda se propagando, por exemplo, o som. Lembra que os gregos que definiram, né, essa parte de som quase toda, né, da escala musical, essas coisas. Então, esse conhecimento já era deles, e eles já tinham esse conhecimento. Então, ele se propagava. Aonde? Não sei. Mas a onda é uma onda, né? É algo se propagando, não vamos dizer, é energia se propagando. O conceito de energia não era conhecido, mas é algo que se propaga sem precisar de ter modificação no meio. Então, por exemplo, quando uma onda sonora se propaga no ar, não quer dizer que o ar que está, por exemplo, na minha boca, está chegando no microfone. Não, o que está chegando no microfone é a onda, né? O ar permanece fixo, não há muita mudança no ar, né? O ar pode estar parado, né? E aí só oscila um pouco, que é a onda sonora. Né? E aí começa a ter uma decomposição da luz, né? A ideia de, então a luz é decomposta, eu posso decompor ela, então de tal forma que diferentes cores têm diferentes partículas sendo chegando no olho. Então veja que a ideia da parte corpuscular ainda está. Então, os gregos já conheciam que a ideia de você, quando você tem uma partícula, se você não
não tem algo que mexe nela, ela se mantém, né, em alguma forma linear. Então, a ideia de uma partícula ser linear, então é uma partícula, né? Então, essa ideia já aparece, né? E então a gente tem algo nessa direção, né, dado por Anaxagoras, né, aqui. Uma das coisas que também, aí pulando um pouco, né, a gente já tem também os árabes e os chineses com conhecimento básico de ótica, né, alguns dos primeiros instrumentos óticos, né, lentes, essas coisas, são chineses, e os árabes trazem, né, esse conhecimento para o Ocidente, para a Europa Ocidental, né? E isso permite, por exemplo, algum óculos, esses tipos de coisa, né? Serem confeccionados. E aí começa a aparecer, então, assim, não, beleza. A gente tem algo que está relacionado à visão. E o primeiro que fala, ó, essa coisa de estar algo emitindo do olho não existe. Foi esse Al-Hazen, né, que é um árabe, e aí ele começa a entender que tá, tem alguns corpos que iluminam, e o que está acontecendo é que os corpos que nós estamos vendo, eles estão de alguma forma enviando que a luz bate nesses corpos e chegam nos nossos olhos. Então veja que já tem algo muito próximo do que a gente já entende por ótica, né? A gente entende esse conceito, né? E ele também introduz o raio de luz, que a gente vai ver como a gente vai lidar, né, com esses fenômenos óticos. E ele também vê como as primeiras descrições, né, de espelhos esféricos e parabólicos, né, para a gente ter uma descrição tanto do olho humano, tanto de formação de imagem, tal, não só por lentes, mas também por espelhos, tá? E aí, com o contato, né, dado a invasão árabe à Europa, nós temos essa troca de conhecimento, né, dos árabes com os europeus, e há uma descrição, né, mais formal da luz, né, por vamos dizer, cientistas, né, ou filósofos na época da Europa, né, na Idade Média e no Renascimento. Então, o Robert Grosseteste, ele é um dos primeiros, né, que tem essa ideia da propagação da luz e a decomposição da luz, né, por refração. Então, essa ideia que a luz branca é decomposta pode ser decomposta, né? A primeira ideia aparece aí, posteriormente Newton, que vai finalizar como que é o que está acontecendo mesmo, né? Da Vinci também tem alguns estudos, né? E ele é um dos primeiros a tentar, não, vou tentar agora criar uma imagem, né? Tipo uma fotografia, alguma coisa a partir da luz, né? Eu vou tentar capturar essa imagem formada pelas lentes, pelo conjunto de lentes e orifícios, para eu conseguir formar uma imagem. Então, Da Vinci tem esse contato, né? E os estudos, né, desse desenvolvimento também foi feito pelo Giovanni, que meio que compacta todo esse conhecimento da Idade Média, né, na Renascença, né? Então todo esse conhecimento óptico que a gente tinha dos árabes, dos chineses e da Idade Média europeia,
ele compacta num trabalho que permite posteriormente que outros cientistas consigam fazer os seus trabalhos em cima dessas notas. Tá? E veja que o conceito, o que é a luz, né? É algo que desde a Grécia a gente tem essa discussão, é uma onda, é uma partícula, né? E isso perdura até o século XIX. Né? Então, atualmente a gente sabe que a luz tem características ondulatórias e características corpusculares como toda partícula elementar, né, dado a quântica. Por exemplo, elétron, próton, né, todos têm características tanto corpusculares, né, quanto ondulatórias. A principal diferença do fóton para essas outras partículas é a ausência de massa. Né? Então, a gente conhece atualmente fenômenos que envolvem a luz, que tem características corpusculares, né? Ou que a gente tem um quanta, né? Que a gente tem, talvez não corpuscular no sentido de choque, mas no sentido de unidade, né? Eu tenho uma unidade, né? Que é algo que uma onda a princípio não tem. Então a gente tem o efeito fotoelétrico, né, que deu o Einstein o seu Nobel. A propagação a gente pode analisar, né, como partícula, né, a ideia de propagação da luz em objetos grandes. O que eu estou falando de objetos grandes? Quando o objeto, as dimensões do objeto são muito maiores do que os comprimentos de onda da luz, a gente pode fazer o tratamento usando partícula. Isso, por exemplo, é o tratamento que o Newton dá para luz. Então, a ótica geométrica, por exemplo, de raios, a gente vai ver que a característica de partícula pode ser usada, né, para analisar a parte de ótica geométrica. E aí a gente tem outros efeitos quânticos, né, do efeito Compton, que aí é essa característica corpuscular mesmo, né, de colisão, como bolinhas de bilhar, ou de a radiação de corpo negro, que envolve a quantização da energia, né? Então a gente tem quantas de energia. E a gente também tem os fenômenos ondulatórios, né? Fenômenos de onda, que estão vinculados explicitamente à onda. Então, interferência, difração, superposição, né? E aí que toda essa parte vem da explicação do Maxwell, da descrição de ondas eletromagnéticas, mostrando que a luz, né, respeita as equações de Maxwell, né, as 4 equações de Maxwell do eletromagnetismo. Então a gente vê esses efeitos lidando. Então, a discussão anterior se a luz é onda ou partícula meio que cai, porque ela é uma onda e partícula. Então todo mundo estava certo, né? Dependendo de como você olha. Tá? E isso aí é importante, né? Porque isso é uma discussão que ela aparece já na Grécia, porém ela é formalizada, né? E vamos dizer formalizadas matematicamente e no conceito e aí pegando esses conceitos e explicando os fenômenos em si, né, na Idade Moderna já com Newton e Huygens. Né? Newton sendo vamos dizer, a mente por trás, né, que compactou a parte da característica corpuscular, né? Então ele parte desse princípio, não, a onda é uma partícula. E aí a gente vai analisar todos os conceitos a partir de que a onda que a luz é uma partícula. Então a gente tem todos os conceitos. E aí ele explica nesse livro, né, Óptica, dele, que vários conceitos, né, refração, reflexão,
formação de imagem, todos esses conceitos nesse livro usando ótica geométrica, né? Então o Newton introduz essa ótica geométrica se baseando no conceito que a luz é uma partícula, né? Um tempo depois, né, você vê que não é muito tempo, 20 anos depois, é pouquíssimo tempo, né, para a ciência, a gente tem Huygens mostrando todos os efeitos que o Newton mostra usando o tratamento ondulatório. E aí ele fala, ó, a luz é uma onda e tudo que está explicado no livro de ótica do Newton consegue ser explicado por uma onda, no formato de onda. Isso faz com que todos os fenômenos, né, que o Newton explica fazem com que você não consiga afirmar se a onda é uma luz ou uma partícula. A luz é uma onda ou uma partícula, né? Então, o principal fenômeno, né, a principal ideia de Huygens é que ele usa o que chama princípio de Huygens, ou princípio de Fresnel, Huygens-Fresnel, né? Que você consegue descrever tudo como se fosse fontes na frente de onda. Eu vou explicar melhor os conceitos. Então, aqui, ó, vamos falar sobre o princípio de Huygens, né? Então, a primeira coisa que eu tenho que definir é uma frente de onda. O que é uma frente de onda? Suponha que você tem uma partícula que vai começar a emitir luz. Vamos pensar numa luz muito pequena, né? E aí ela vai começar a emitir luz. Logo que ela começa a emitir luz, a gente tem a propagação da onda, né? Aqui no caso, por exemplo, nessa situação, uma onda esférica, né? Que eu estou considerando que ela está emitindo igualmente em todas as direções. Veja que nesse primeiro start eu consigo definir uma superfície, né, que vai me falar onde a onda começou, né? Isso é o que a gente chama de frente de onda, tá? Geralmente a gente consegue definir várias frentes de onda, igual aqui, ó, vocês estão vendo que a gente tem superfícies, né, definidas. Aí a gente pode definir essas superfícies como sendo uma superfície onde a gente tem uma onda, então a gente tem uma oscilação, onde que está os máximos dessa onda. O que está oscilando não importa. Não importa. Tem algo oscilando e eu estou pegando o máximo dessa oscilação. E aí o máximo dessa oscilação vai me dar uma frente de onda. Tá? O que o princípio de Huygens nos diz? Que eu consigo descrever essas frentes de onda. Tá? Então eu tenho uma frente de onda aqui e eu quero saber como que ela está se propagando. Então depois de um tempo ΔT, eu quero saber onde que essa onda vai estar. É uma onda, então ela está se propagando. O que eu vou considerar? Eu vou considerar que cada ponto da frente de onda é uma fonte infinitesimal que emite em todas as direções. Tá? Então é uma onda, então ela vai emitir uma onda esférica. Tá? E aí eu posso olhar onde vai estar, por exemplo, se a frente de onda igual eu mencionei, né? Eu estou definindo como sendo no máximo. Você pode definir sendo outra coisa, mas aqui eu estou definindo como no máximo. Tá? No máximo, então eu vou olhar depois desse ΔT onde está o próximo máximo. Tá? E quanto ela propagou. E aí eu vou ver que eu consigo definir uma frente de onda novamente, onde que ela está, por interferência. Aí vem essa característica ondulatória do Huygens, né? Que ele faz tudo por ondulatória, que é, ok, eu tenho a frente de onda, eu defino vários pontos de emissão, esses pontos emitem e eu vou ver como que é a soma, né, a superposição de todas essas fontes.
E aí eu vou ver a outra frente de onda. Aqui embaixo, a gente tem uma onda que a gente chama de onda plana, né? Que a frente de onda é um plano, né? Veja que eu tenho um plano. Aqui, né, tá a luz, eu estou definindo que é as frentes de onda. E aí eu tenho uma frente de onda. E aí veja que eu estou definindo vários pontinhos, tá? E aí eu propago eles, tá? E aí, dado a velocidade da luz, eu vou ver quanto tempo que gasta para eles chegarem até um ponto qualquer na frente, né? Dado a velocidade de propagação da luz. E veja que aqui, né, eu tenho vários, eu defino aqui quase um plano, né? Tá vendo? Que eu consigo definir. E aí, se eu ando duas vezes esse ΔT, né? Aí vamos supor, eu achando o próximo máximo, eu tenho outra frente de onda. Então veja que eu consigo definir sempre isso. Se eu tiver menos pontos, essa característica do plano ela começa a ficar menos definida, né? Então, quanto mais pontos eu pego, mais bem definido é. Então, se eu tenho essa frente de onda e eu pego um infinito de pontos, né, muito próximos um do outro, eu vejo que eu vou ter essa frente de onda. Então, isso é uma característica ondulatória, essa propagação mantendo uma frente de onda, né, dessa maneira, tá? E esse princípio de Huygens é bastante interessante porque a gente consegue definir essa frente de onda, que é algo importante que a gente vai analisar posteriormente na parte de interferência e difração, tá? Que é algo que a gente não consegue explicar por ótica, por partícula, né? Por ótica geométrica. Alguma dúvida aqui no princípio de Huygens? Tá? Então, se eu tenho uma frente de onda, tá? Eu tenho as frentes de onda aqui, né? Esses planos definidos pelas frentes de onda. Eu consigo traçar, fazer um raio que ele atravessa essas frentes de onda de maneira perpendicular, sempre normal aos planos, tá? Então eu vou pegar sempre um raio, lembra que eu sempre posso definir essas frentes de onda mais próximas, né? De maneira mais próxima. Mas aí o que eu estou querendo fazer aqui eu defino as frentes de onda e eu vou traçar um raio que atravessa todas essas frentes de onda de maneira perpendicular. Isso vai me dar uma direção de propagação da luz. Tá? Então, veja que se eu quiser saber, por exemplo, aqui do ponto vermelho, desse ponto amarelo até esse ponto vermelho aqui, né, que está o meu mouse, como que a luz vai se propagar? Então eu traço uma reta, né, entre esses pontos e eu vou ver como é que é a frente de onda. E aí eu vou ver que eu consigo definir várias frentes de onda ao longo desse caminho e eu sempre vou estar perpendicular a esse raio, né, que liga esses dois pontos. Então, essa é a ideia de raio de luz que a gente vai usar. Por que a gente acaba usando raio de luz ao invés da frente de onda? Simplificação matemática. Usar as contas que o Huygens faz, usando essa decomposição aqui, elas são muito complicadas. Mas aí a gente consegue, para alguns problemas, simplificar. E essa simplificação, usando raio de luz, é o que a gente dá o nome de ótica geométrica, que a gente vai estudar como que esses raios se modificam, né, se propagam no espaço, dado que ele interage com diferentes elementos ópticos, tá? Então,
essa parte geométrica, né, essa ótica geométrica é definida por Newton, né, nessa propagação. E veja que se eu consigo, tanto pelo princípio de Huygens, definir os raios de luz, quanto pela ótica de Newton, que que usa os raios de luz, eu tenho algo análogo, né? Eu tenho algo equivalente. Então, para os fenômenos que nós vamos estudar até a primeira prova, veja que as características da luz não interferem, porque nos dois casos, nós conseguimos definir o raio de luz. Porque numa partícula, ela vai se propagar. Então ela vai se manter, se não tem nada que modifica a direção dela, né? Ela vai se propagar em linha reta. E algo análogo acontece, né? Uma propagação livre de uma luz, de uma onda, né? Ela vai acabar sendo uma onda plana, né? Se eu estou muito distante do meu emissor, por exemplo, se eu tenho um emissor pontual, se eu estou muito distante, esse raio aqui é muito distante, né? Se eu estou olhando aqui na superfície, eu posso aproximar por um plano. Então eu vou ter um plano aí. Então o que eu vou ver é uma propagação de ondas planas, né? Se eu estou distante do emissor. E o que é estar distante? Novamente, essas distâncias a gente sempre vai ter que definir a partir do comprimento de onda. Se a minha distância é muito maior do que o comprimento de onda do meu sistema, eu vou ver uma onda plana, né? Essas distâncias vão estar relacionadas a uma onda plana. No caso aqui, eu também tenho que definir que o emissor, as dimensões do emissor também é muito pequena comparado às minhas distâncias. Então, por exemplo, uma lâmpada aí na sua casa, até onde você chega, aproximar para uma onda plana quando chega no seu olho é algo razoável. Não é muito bom, mas já é algo ok. Mas se você está pensando, por exemplo, num farol, por exemplo, um barco no farol, tá vendo? Ou você está olhando um carro distante vindo, tá a 100 metros tal, e a lanterna do carro tem 20 centímetros, beleza, é uma boa aproximação. Você aproximar por uma onda plana. Então veja que e aí a gente vai ter que isso é uma linha reta, né? Então essa propagação é uma linha reta. Então veja que as coisas batem, né? De eu estar numa tanto a considerar que é uma partícula saindo ou se é uma onda propagando. E aí, igual eu disse, agora a gente vai estudar coisas que o comprimento de onda é muito menor do que as dimensões do objeto ou a distância percorrida. Então, essa parte é o que pode restringir, né? Aqui, ó, é o que pode restringir a nossa análise por ótica geométrica. Então, se a gente não está lidando com componentes que tem a ordem de grandeza, então fendas, por exemplo, o fio de cabelo que eu mencionei para o experimento 3, que a gente vai medir usando um laser. Por que o fio de cabelo a gente não pode usar ótica geométrica para analisar uma luz batendo nele? Porque os comprimentos de onda da luz visível são próximos da dimensão do fio de cabelo. São algumas ordens de grandeza maior só, não são muitas ordens de grandeza maior. Né? E a outra coisa também que a gente não consegue é efeitos de polarização da luz, que vai ser a parte a parte 2 da disciplina. Tá? Então veja aqui que a gente sempre consegue definir os raios de luz. Então, por exemplo, aqui ó, você está vendo que uma onda circular eu consigo definir os raios de luz, né, que ó, sempre ortogonais, né? Veja que não é só um raio de luz que vai definir a propagação da onda, né?
são vários raios, né? Então aqui é aquela ideia também do quando vocês estudaram em eletromagnetismo, né? O campo elétrico e campo magnético. Não é uma linha de campo magnético que define o campo magnético. O campo magnético está em tudo, né? Então é como se tivesse infinitas linhas do campo magnético. A gente só usa o efeito de uma linha só para conseguir desenhar, né? Ficar mais visível os efeitos. Aqui a gente tem então vários raios de luz aqui definindo, dependendo de onde eu quero, onde que está o meu emissor e onde eu quero ver o comportamento da luz, né? Onde que eu quero propagar. Então a gente vai ver que na ótica geométrica a gente sempre vai definir dois pontos e a gente quer ver como que a luz se comporta entre esses dois pontos. Tá? Então, a gente definiu aqui a ótica geométrica, né? Então, permite que a propagação da luz por elementos ópticos, né? Então, a gente vai agora entrar no que a gente vai estudar, dado que essa primeira parte da matéria a gente vai estudar só ótica geométrica. Então, a gente vai analisar como que a luz se propaga a partir de elementos ópticos usando geometria. Então, a gente vai usar semelhança de triângulos, Pitágoras, trigonometria. Vocês vão ver que a gente vai usar muito disso, tá? Nessa primeira parte de 3 do curso, exatamente porque a gente está falando de ótica geométrica, a gente está usando geometria para descrever esses raios de luz, tá? E aí a gente vai estudar várias coisas aí que são interessantes para o nosso dia a dia, tá? E uma das coisas que é muito interessante, né, que o Fermat, que é o princípio de Fermat, que é um princípio que a gente vai se basear para analisar alguns fenômenos de ótica geométrica, que é o seguinte: se eu tenho dois pontos, que um é um emissor e o outro é onde eu quero ver, onde vai chegar a luz, se a luz saiu do ponto A e chegou no ponto B, a luz percorreu um caminho que leva o menor tempo possível, tá? Então, se eu tenho dois pontos aqui, a luz saiu daqui e chegou aqui, ela percorreu o menor tempo possível, tá? Ela pode ter percorrido linha reta, ela pode fazer um zigue-zague, ela pode fazer qualquer coisa, mas o tempo é o menor possível, tá bom? Tá? A partir desse princípio, a gente consegue chegar em algumas coisas que vocês já conhecem de ótica geométrica. E aí vamos começar aqui com lei de refração. Então, uma das coisas que nós sabemos é que tem algumas superfícies que a luz reflete. Tranquilo. Mas como que ela reflete? Tá? Então, se a gente for analisar aqui, a gente tem um ponto A, o ponto B, né, onde é a superfície que a gente tem aqui, a superfície refletora, e a gente tem o ponto C. Tá? Aqui eu não vou analisar como é que é formada a imagem e tal, aqui eu só estou ilustrando, né, que a gente tem a casa, a gente tem a superfície aqui, que é o lago, né, um lago é aquele espelho d'água, e aqui nós estamos vendo, né, nessa foto onde que estava a câmera, o ponto C. Então, o ponto A é algum ponto da casa, o ponto B é algum ponto no espelho d'água e o ponto C é a câmera. Tá? Então, a princípio, eu não vou fazer nenhuma consideração em relação aos ângulos alfa e beta aqui, né?
o ângulo alfa de incidência e o ângulo beta de reflexão aqui, né? Em relação à normal do plano aqui de reflexão. Então, para eu sair do campo do A, passar por B e chegar a C, eu tenho que percorrer o menor caminho possível, né? Então, eu posso definir esse meu caminho sendo esse raio que liga A de B e o raio que liga B em C. Tá? Então, aqui eu defini S. O A, B, né, aqui ó, eu posso usar aí, Pitágoras, né? Então, essa distância é x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, raiz quadrada de tudo. E se eu tenho a distância do ponto A ao ponto C de L no eixo x, né, eu posso definir aqui o BC usando só x1. Tá? Beleza. Agora a gente pode pensar em minimizar alguma coisa aqui nesse S. O que a gente pode minimizar aqui para analisar esse fenômeno? Então, eu posso minimizar, por exemplo, x1. Se eu minimizar x1, eu minimizo esse caminho. Tá vendo? E se eu minimizo x1, eu também minimizo esse outro caminho aqui, né? Por mais que aqui pareça que é x negativo, mas lembra que vai aparecer um x1 ao quadrado positivo aqui. Então, se eu minimizar x1, eu estou minimizando tanto AB quanto BC. Tá? Então, se eu quero minimizar S, eu tenho que minimizar AB e minimizar BC de alguma maneira, usando algum parâmetro. Eu posso usar, por exemplo, x1. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu vou minimizar x1. Como é que eu encontro o mínimo? Faço a derivada igual a zero. Tá? Então, isso aqui que eu estou fazendo. Então, o BC, né? Aqui é a derivada em x1. O AB. Eu derivei aqui, tá? Em relação a x1. Usei aquela regra da cadeia, né? Então, raiz quadrada é 1 sobre raiz quadrada, a derivada, né? O x2 dá... e aí tem a derivada de x2 aqui. Eu esqueci um 2 aqui, tá? Tem um 2 embaixo aqui da derivada. Aqui tá correto. Então, mesma coisa, né? Eu faço a derivada aqui do x1. E esse sinal de menos aparece da derivada do x1 menos. Então, tem a derivada da raiz, a derivada do quadrado e a derivada de menos x1. Então, aparece um menos aqui, que vai dar igual a zero. Tá? Agora, vamos analisar o que são cada uma desses componentes. Tá? Se nós formos ver, ó, x1 sobre x1 aqui, tá? Deixa eu... Ó, x1 aqui, né? E o raiz quadrada de x1 mais x2 é exatamente o AB. Então, veja se esse ângulo aqui é alfa, então eu tenho que... Espera aí, é o seno... é que eu tô... Aqui seria o seno, né? Eu tenho o seno do ângulo alfa, tá? O seno do ângulo alfa. A mesma coisa eu consigo fazer aqui, ó. X menos L é isso aqui. E o de baixo é exatamente o BC. Então eu tenho um seno de beta. Então o seno de alfa é igual a seno de beta, né? Isso implica que alfa igual a beta, que é exatamente a lei de reflexão que vocês já viram, né? Que é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Então veja que pelo princípio de Fermat a gente consegue fazer a lei da reflexão. Tá? Então,
É, alguma dúvida aqui? Então, uma das coisas que a gente sabe é que a propagação da luz ela depende do meio em que se está propagando. Tá? É, isso já era conhecido, tá? Antes de saber que a luz era uma onda eletromagnética. Né? Atualmente a gente sabe que essa relação da velocidade da luz está ligada à permissividade elétrica e à permeabilidade magnética do meio. Né? Então, o que nós temos é que a gente tem uma refração. Eu acho muito legal a gente ver essa ideia do copo, né? Que a gente tem um lápis e aí quando a gente coloca o lápis dentro de um copo d'água, parece que o copo está quebrado, o lápis está quebrado na interface, né? O que é muito legal, é um efeito muito interessante, né? E isso é dado exatamente pela refração, tá? Então, a gente geralmente define uma razão que a gente chama de índice de refração, que é a velocidade da luz no vácuo, que a gente atualmente sabe que é uma constante. Lembre-se que isso não, a gente está usando conceitos que na época que esses cálculos foram feitos não existiam, mas eu já estou mencionando eles para vocês para já dar essa contextualização. A velocidade do meio sobre a velocidade da luz no meio, né? Então a velocidade do vácuo dividido pela velocidade do meio é o que a gente chama de índice de refração. Lembrando que a velocidade da luz no vácuo é a velocidade máxima que um objeto pode atingir. Então, esse índice de refração sempre é algo maior do que 1. Tá? Porém, é importante a gente ressaltar que a velocidade da luz no meio não necessariamente é a mesma para todos os comprimentos de onda, para todas as cores. Então, quando um meio tem essa característica, que é praticamente qualquer um, a gente fala que esse meio é dispersivo. Quer dizer que ele tem velocidades diferentes e o que pode acontecer é uma dispersão da luz, que é essa, por exemplo, no prisma, né? Que a gente incide uma luz branca e ao passar por prisma a gente vê um arco-íris, né? A decomposição da luz branca formando todas as cores do arco-íris, né? Que é, por exemplo, a formação do arco-íris. Né? Beleza, mas como que a gente analisa isso? A gente pode analisar usando novamente o princípio de Fermat. Mas aqui eu vou definir uma grandeza, né, que a gente chama de caminho óptico. Tá? O caminho óptico é o que está relacionado à minimização do tempo, que é o que a gente vai ter que olhar, a minimização do tempo, que é caso caso a luz estivesse propagando no vácuo, o quanto ela anda, dado o tempo entre dois pontos. Então isso é o que a gente fala que é o caminho óptico. Tá? A gente vai usar esse conceito de caminho óptico em interferometria posteriormente. Né? Mas aqui a gente já usa esse conceito de caminho óptico exatamente para isso, para a gente usar o princípio de Fermat, porque o princípio de Fermat não está nos dizendo qual é o menor caminho, ele está dizendo qual que é o menor tempo. Então a gente tem que minimizar os tempos. Então, para a gente definir, por exemplo, qual que é o tempo mínimo de eu sair de A em B, por exemplo, no ar, né, no meio aqui, e sair de B e chegar em C em outro meio, né, que é o que a gente está vendo na refração, qual que seria o caminho, né, aqui que eu deveria fazer, né, quais são os raios
que ligam esses três pontos que minimiza o tempo da propagação entre A e C. Tá? Então, por exemplo, a gente poderia muito bem pensar: é um ponto que liga A diretamente em C. Né? Se eu estivesse pensando em distâncias, no caminho percorrido, seria a esse aí em vermelho, em verde, né? Não algo mais próximo do azul, né? Então é nesse sentido que eu estou dizendo que a gente tem que definir o menor tempo, tá, de propagação. Tá? Então a gente vai definir o caminho óptico aqui novamente como o S, tá vendo? E aí a gente vai definir essas distâncias sendo a propagação como se estivesse no vácuo, então a velocidade c vezes o tempo que liga A em B. A mesma coisa, mesmo sendo uma propagação no meio, eu vou definir c e o tempo de propagação. Então, isso aqui é o que a gente chama de caminho óptico, como se estivesse propagando no vácuo. Tá? É isso. E quem que são esses tempos? Esses tempos são a distância pela velocidade no meio. Então, então o AB é essa distância dividido pela velocidade. O BC vai ser a distância AC, BC, aqui, desculpa, aqui está errado, BC pela velocidade. E aí eu consigo definir esse S, né? Que é, novamente, eu estou usando x1 e x2, onde a distância entre A e B é L, dado por x1 mais x2. Então, eu tenho x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado dando essa distância. E L menos x1 ao quadrado mais y2 ao quadrado dando essa distância. E aí veja que, diferente do outro caso, aparece, né, por a gente estar em meios diferentes, aparece aqui os índices de refração. Tá vendo? Se os índices de refração forem iguais, o alfa e o beta deve ser igual. Então, vamos minimizar, do mesmo jeito que a gente fez no outro, que é fazendo a derivada em relação a x1, como eu mencionei anteriormente, né? Eu minimizando x1, eu minimizo essas distâncias, né? As derivadas iguais, né? As derivadas são idênticas, só que tem um n1 e n2 aqui. Aí aqui eu pus direito o seno e o cosseno. Aqui até ficou um digite a equação, eu tenho que tirar isso depois. E aí a gente chega no que a gente é conhecido por vocês pela lei de Snell, que é o n1 seno de alfa igual a n2 seno de beta. Né? Então veja que a partir do princípio de Fermat, eu consigo encontrar a relação entre o alfa e beta que minimiza o tempo entre A e B. Tá? Então veja que eu não parti de pressuposto nenhum. Né? A única coisa que eu falo é princípio de Fermat. Tá? Eu tô levando em consideração o princípio de Fermat e que eu posso usar raios de luz para definir a propagação da luz. Tá? A partir disso, a gente achou aqui a lei de refração e a lei de reflexão. Tá? Legal, né? Eu acho que acho que vocês não viram dessa forma, né? A lei de Snell e a lei de refração, mas aí está essa introdução. Alguma dúvida? A gente consegue usar. Professor. Diga, Gabriel. Me surgiu uma dúvida aqui, eu não sei se é o melhor momento para fazer assim aula. Diga. Mas é mais uma curiosidade mesmo. Lá em Mecânica Clássica 2, a gente estuda mecânica lagrangiana, né? E tem essa ideia de que existe um funcional que lá se chama de ação,
Isso. Você pode minimizar ele dessa mesma forma, assim, e com isso você vai obter suas trajetórias de movimento, né? Suas equações de Isso. movimento. Isso mesmo. Esse princípio que a gente está fazendo aqui parece até bem um Parecido, análogo, né? assim, até bem semelhante. Sim. Existe alguma formalização, assim, Tá. para o movimento, você tratar, assim, por exemplo, o movimento de um fóton, que... Porque, assim, você não consegue usar a ação porque você não consegue definir um Hamiltoniano, né, pro fóton. Até que você consegue usando relatividade. E aí você consegue algumas características. E você conseguiria recuperar o princípio de Fermat a partir disso. Mas a analogia, né, porque se eu me lembro, a ação ela minimiza isso, mas você consegue relacionar essas minimizações a uma conservação da energia do momento, né? Então tem algo aí por trás que quando o princípio de Fermat foi formalizado, não existia. Tá? Então, assim, eles vêm de lugares diferentes, mas a conclusão é bem próxima mesmo. Você está certo. Tá? Legal, bem bacana. Não, foi um comentário mesmo. É um comentário bem interessante, porque parece muito mesmo a ação que vocês estudam em Mecânica Clássica 2. Né? Mas aqui, no princípio de Fermat, a gente não está usando, porque a ação é uma definição que vem de como a variação de energia, a variação, né, de alguma propriedade física se comporta. E aqui não, aqui a gente não está lidando com isso, a gente está lidando praticamente com geometria, né? E o princípio de Fermat vem exatamente dessa parte geométrica, né, de distâncias, né, a menor distância entre dois pontos é uma reta, e aí ele generaliza isso para essa minimização de tempo, tá? E aí é isso que ele usa. Legal. O Fermat parte de conceitos geométricos nessa situação. Tá? Então, aí só para finalizar a aula, né, é isso que eu queria falar com vocês hoje. E aí vem essa ideia, é onda ou partícula, né? Pelo que eu expliquei para vocês até então, a gente não sabe. Então veja que tem algumas perguntas que elas não podem ser respondidas pelo conhecimento que a gente tem hoje, né? E isso é o que aconteceu na época ali, no final do século XVII, com Newton e Huygens, que os fenômenos que eles estavam analisando, né, não são perguntas, né, eles não geram respostas à pergunta se é uma onda ou uma partícula, porque a explicação tanto de partícula quanto de onda são equivalentes. Então a gente tem que partir para outros fenômenos, outras coisas, para conseguir explicar. Então, nas próximas aulas, né, até a prova 1, a gente vai esquecer essa discussão se a luz é uma onda, se a luz é uma partícula, e nós vamos nos concentrar única e exclusivamente em analisar os raios de luz, né? Então, esse raio de luz é uma onda, é uma partícula, propaga de tal jeito? Não. A gente vai estudar única e exclusivamente raios de luz. E aí a gente vai ver como instrumentos ópticos podem ser montados. Então, finalizando, né, que a gente vai chegar no telescópio, microscópio, e que a gente consegue explicar
única e exclusivamente usando raios de luz, sem nos preocuparmos se a gente está lidando com onda ou partícula. Tá? Então é isso, pessoal. A aula de hoje era isso que eu queria falar com vocês. Novamente, eu vou disponibilizar essa aula para vocês online, no Moodle. Tá? Alguma dúvida? Alguma dúvida sobre os conceitos que foram falados aqui ou alguma outra coisa sobre a disciplina que vocês queiram? Lembrando que a gente tem um fórum lá no Moodle que vocês podem tirar dúvidas em períodos que a gente não está com aula. E aí lembrando que amanhã não tem aula, né? As quintas estão livres, né? Aí eu vou avisando vocês, né? Ou vocês olhem no cronograma se tem aula ou não nessa semana, na quinta-feira. Se não, pessoal, tudo de bom para vocês. Espero que tenham gostado da aula.